Eu estou esperando um outro engenheiro chegar aqui, que a gente vai dividir o grupo em dois. E aí a gente começa a mostrar algumas coisas para vocês. Vocês não devem estar nada cansados, né? Imagina. Só tô com fome. Boa tarde. Então, esse aqui é o nosso túnel de vento. É um túnel de vento de camada atmosférica, que a gente chama. Porque vocês encontraram, na literatura, vocês vão encontrar vários tipos de túnel de vento. Esse aqui é um túnel de vento que podem ver aberto, né? Vocês sabem, ele é aberto. Não é uma seção aberta, mas ele é aberto, não é fechado. Eles têm que ter fechado. Ele é bastante grande, bastante comprido, depois eu explico para vocês o porquê disso. E o tipo de madeira, esse ventilador, na verdade esse motor ele tem 175 kW de potência. A seção de testes tem, vai de uma ponta a outra do túnel, só de questão de curiosidade, tem 41 metros. Mas de testes que a gente pode usar para testes são 28 metros. E a seção transversal dele são 3 metros por 2 de altura. Então é relativamente gigante. Com isso a gente consegue, com esse ventilador aqui, a gente consegue chegar de projeto a coisa de 25 metros por segundo. Mas no fundo, na prática, a gente estava chegando no máximo, assim, o máximo que eu vi foi 20 metros por segundo. Não precisa mais que isso, tá? Para o tipo de ensaio que a gente faz. Então não são ensaios voltados para a parte aeronáutica, né? A maior parte dos ensaios são edifícios, plataformas de petróleo. Eu vou mostrando para vocês. Se tiver alguma pergunta, pode parar e pergunta. Vamos começar por aqui? Se estiver falando baixo, desculpa aí, que a garganta está meio ruim essa semana. Bom, aqui a gente tem algumas plataformas de petróleo que a gente ensaiou, tá? O que a gente está preocupado em fazer quando a gente faz esse tipo de ensaio de plataforma? A maioria aqui é tudo Petrobras. Então, são algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente faz é ensaio de força, aqui na parte de superestrutura. Superestrutura é toda essa parte de cima aqui da plataforma. Então, a gente coloca uma célula de carga, uma balança, de 6 graus de liberdade. Então, ela mede as 3 componentes de força e as 3 de momento. Mais ou menos no centro da... aqui não tenho nenhuma breve, mas a gente bota com parafuso mesmo, fuso, qualquer coisa assim, a gente monta a célula de carga em cima da plataforma, fica num buraco aqui dentro do túnel, tá? E a gente mede os esforços, tanto momento quanto força nos todos os componentes. Obviamente, para os casos vão interessar uma componente ou outra, não são todas que interessam, tá? Esse é um tipo de ensaio. A gente faz tanto a parte de cima quanto a parte do casco. E daí seria ela emborcada, então ela de ponta cabeça. Só que a parte dela de ponta cabeça tem algumas complicações. Porque isso aí a gente faz até em condutor naval, faz uma parte, eles têm um tanque de prova numérico aqui, então um canalzão de água, que eles fazem alguns ensaios, inclusive esse. A gente consegue fazer alguma coisa aqui, ensaio de correnteiro, digamos assim, mas obviamente a massa específica da água é bem menor, a densidade da água é bem menor, então vai mudar assim, seria mais confortável fazer em água o negócio, tá? Mas dá para fazer alguma coisa, a gente consegue chegar nos dimensionais, os números de Reynolds, você já deve ter ouvido falar, tanto tem Alpha Shooter, não? Sim. Então você deve ter ouvido falar de alguns adimensionais, aí, número de Reynolds, por exemplo, a gente tem que manter o número de Reynolds, teoricamente. Obviamente, para o caso real, a gente não consegue manter, porque isso aqui está em escala 1 para 200, essa embarcação é gigantesca. E por causa do casco ainda, que ele está dentro da água, a gente tem a questão da densidade, que é muito menor do ar. Mas como que a gente faz? A gente não pode botar no chão, porque a gente tem a formação de camada limite, não sei se o Júlio comentou de camada limite já com vocês. Não. Tá, eu comento lá dentro do túnel. Mas a gente não pode simplesmente colocar a plataforma no chão, tem que elevar no piso suspenso, tá? Então esse é um tipo de ensaio. Outro ensaio que a gente faz, vocês podem ver que está tudo de rosa, né? A parte traseira aí. Não é preferência de ninguém aqui, tá? Mas tem que ser rosa porque a gente faz ensaio de PIV aqui no L-ponto. O L-ponto é muito importante assim para o pessoal que está estudando a plataforma, porque está projetando a plataforma, porque esse negócio vai estar vários quilômetros da costa, tá? Então o que vai acontecer? O cara vai trazer a gente como? Com um helicóptero, tá? Tanto trazer quanto tirar o pessoal de lá.
Então ele vai chegar, ele não tem muito tempo para ficar embaçando ali. Ele tem que chegar, pousar e depois sair, e é isso aí. Não tem muito tempo de ficar enrolando ali, arremeter, esperar, melhorar a condição, não. Questão de autonomia até mesmo. Então ele tem que chegar e pousar. O que acontece? Se eu tiver, sei lá, alguma geometria aqui na frente da plataforma, que dependendo da condição de onde está vindo o vento aqui, pode intervir e, sei lá, criar uma região de alta turbulência, escamal, pode gerar algum problema. Então a gente pinta de rosa aqui porque a gente vai ensaio de PIV. Basicamente a gente vai jogar fumaça, partícula no fundo. Vai ter um laser aqui batendo, acho que está até montado aí ainda, pra gente ver. Vai ter um laser batendo e sincronizado uma câmera tirando foto. Então ela vai captar duas imagens, a sequência de partículas veio daqui para cá e ele tira a velocidade, módulo, manipula tudo. Então isso daí é um jeito que tem que determinar digamos assim, o campo de velocidades aqui na plataforma, no heliponto. A gente faz ensaio com fio quente também para determinar a intensidade de turbulência, que é um anemômetro de fio quente, um sensorzinho de velocidade, consegue taxa de aquisição bem alta, então eu consigo determinar a variação de velocidade muito bem. E outra coisa que a gente faz aí, que é também importante determinar para a questão de heliponto, vocês estão vendo essas chaminés aqui, né? Isso daqui vai tudo ligado na turbina da plataforma para gerar energia. E o ar que sai daqui ele sai a coisa de 350 a 400 graus. Então é bastante alto, uma temperatura bastante alta. Dependendo de como estiver vindo o vento aqui, de como sair essa vamos chamar de pluma aqui, pode intervir no heliponto. De que jeito? Vai chegar um negócio com uma altura tal, com um diâmetro tal, que nessa região aqui, como pode estar com temperatura alta, a densidade vai ser menor, certo? A densidade vai ser menor. O que acontece com a força de sustentação com densidade menor? Vai ser sustentação menor também. Então, eu não sei se tem alguém aqui que gosta de corrida, que eu sou viciado em corrida, então o pessoal tipo, vai de Fórmula 1, por exemplo, consegue gerar muito mais downforce, força para baixo, quando está mais frio. Gera mais downforce. Mais quente eu tenho que aumentar o ângulo de ataque. Então aqui é a mesma coisa, aqui está chegando um negócio quente, a sustentação vai cair. E outra coisa ainda é que a eficiência da turbina também cai, a turbina do helicóptero. Então bem quando o cara precisa de potência mesmo tal, e sustentação, ele acaba perdendo. Então por isso que é tão importante estudar a posição dessas chaminés, tá? De plataforma é isso. Alguma dúvida? Ou talvez isso daqui interesse mais para vocês. Talvez, não, com certeza interessa mais. Então aqui a gente tem um edifício padrão, edifício CAARC, chama CAARC, tá? Mas é um edifício padrão proposto por Melbourne para estudar, nesse caso acho que ele fez para estudar edifícios altos, tá? Então parte de vibração. A maioria dos ensaios que a gente faz aqui para edifícios é desse tipo. É ensaio estático, tá? O que quer dizer com estático? São ensaios em que eu não estou preocupado com a vibração do modelo. Na verdade, o pessoal chega aqui e às vezes fica com medo, porque às vezes está vibrando um pouco o modelo e acha que no caso real vai acontecer uma coisa. Não, tá? Não nesse caso, porque o que acontece é que aqui eu não estou reproduzindo nada, não estou reproduzindo nem as características dinâmicas do modelo, do caso real. Eu estou reproduzindo só geometria. Então eu não estou modelando amortecimento, nesse caso, tá? Não estou modelando amortecimento, não estou modelando rigidez, não estou modelando massa. Estou só com a geometria aqui. Então se isso daqui vibrar aqui, não vai vibrar no caso real necessariamente, tá? Não é isso daqui pensando no modelo estático, tá? Agora, se eu tivesse preocupado com característica dinâmica, aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque daí eu teria que fazer ou um modelo aeroelástico, que é um modelo, no caso, poderia ser com 3 graus de liberdade, seria uma base dinâmica, com molas, estonol, para reproduzir as características dinâmicas, ou um modelo com mais graus de liberdade, que daí, isso aí fica muito mais caro, o modelo em si tem que ter massas bem posicionadas e bolinho, um monte de coisa. Ou então, o que eu posso fazer, que a gente acaba fazendo aqui para determinar a característica dinâmica, a gente tem um modelo que o projetista tem, de elementos finitos, tá? Então a gente consegue algumas características dinâmicas da estrutura. E a gente pega aqui várias tomadas de pressão ao mesmo tempo, isso aqui são tomadinhas de pressão, tá? Então, essas mangueirinhas, no fundo, elas vão ligadas ao sensor, ao transdutor de pressão, tá? Então tem uma para cada tomada. Essa que está aqui estando pressão é uma taxa de amostragem bem alta, então é uma coisa, sei lá, de 300 Hz.
Então 300 aquisições por segundo, tá? Se eu tiver um monte de tomadinha de pressão, um monte mesmo, todas aquisitadas ao mesmo tempo, e com uma taxa de aquisição bem alta, eu consigo integrando nessa área tal, eu consigo ter uma noção e juntando com o modelo dinâmico do projetista, saber como que a estrutura vai se comportar dinamicamente, tá? É meio complicadinho, assim, tem modelo, tem gente que sabe fazer, modelo mas tem que ser todo mundo aqui estado ao mesmo tempo. Isso para ensaio dinâmico, tá? O estático que a gente faz normalmente aqui, eu tenho que ter também uma distribuição legal de tomada de pressão, não posso colocar só 2, 3 tomadas e achar que vai medir alguma coisa. Vai medir, mas vai medir nesses pontos. Então eu tenho que ter uma distribuição legal para conseguir determinar a pressão nessa face. Então isso se preocupa bastante com cantos, com quinas, tal, que tem normalmente se eu tiver com vencido aqui, esses pontos vão ter uma pressão bastante baixa, tá? Coeficiente de pressão, a gente fala em coeficiente de pressão porque o que interessa para mim são os adimensionais, não é o valor de pressão, porque o valor de pressão para o projetista aqui não interessa, não vai ser a mesma pressão que ele vai encontrar no caso real dele lá. Então o que ele vai encontrar é o mesmo coeficiente de pressão, que é um adimensional, que ele consegue, por isso que são importantes os adimensionais, principalmente em mecânica dos fluidos. Então ele consegue passar na escala de modelo para uma escala de protótipo, tá? Então, se eu tiver uma distribuição legal aqui e tal, eu consigo determinar os esforços estáticos no meu caso real. Também é importante, principalmente para esquadria, janela, essas coisas, é bastante importante, tá? Aí só pergunta, né? Tipo aquelas tomadinhas que ligam no computador e como modelo 3D, Não, isso daqui na verdade ela não me dá informação nenhuma da geometria. Isso aqui a gente vai ligar no sensor, eu tenho que saber, por exemplo, tá vendo que está numerado isso daqui, né? Então eu tenho que saber aonde que essa tomada está. Eu construo depois um modelo 3D da estrutura e eu sei onde está cada tomada. A partir dessa pressão, você consegue fazer um modelo para criar Não, na verdade eu tenho um modelo, eu faço previamente, sei lá, faço o modelo 3D disso daqui e coloco na mão mesmo, são essas as tomadas, tomada 1, 2, 3 e tal. O que eu vou jogar no computador, o computador vai me dar, eu coloco isso daqui nos transdutores de pressão, tá, no sensor, e eu sei, essa daqui é a tomada, sei lá, 1, tá? E eu ligo a tomada 1 com a tomada 1 no meu modelo, no CAD, e eu sei onde ela está. Depois que a gente faz, a gente traça diagrama, diagrama de Voronoi até, que no fundo são regiões, são áreas de influência. Eu tenho nessa área, tenho nessa pressão, a gente assume que a pressão naquela área é a mesma, então eu consigo, depois eu no fundo faço uma somatória, uma integral, e consigo determinar o esforço todo, tá? É isso que a gente faz normalmente. Respondi, não? A gente faz dinâmico, tá? E é o único que a gente faz aqui que é com o modelo, por enquanto, o único que a gente fez até hoje, né, com o modelo, é um modelo aeroelástico, tá? Isso aqui é uma seção só da ponte, tá? Então é um modelo seccional. No fundo você pode ter, ensaios de pontes, você pode ter o seccional, que normalmente fazem no começo de projeto, então quando estão preocupados mais com as características do tabuleiro. Aí você tem o modelo Taut Strip, que foi desenvolvido por Davenport, que são várias seçõezinhas dela ligadas e que dá uma característica dinâmica a mais. E depois ainda você tem o modelo completo de ponte, que daí, que faz direito, assim, que eu posso dizer, é o pessoal em Milão, que eles têm um túnel de vento gigantesco de 14 metros por 4 de altura. E no Japão também fizeram um túnel só para estudar uma ponte que é a maior do mundo hoje, né? A de Milão é para estudar até a ponte Messina, que querem ligar a Sicília ao continente, né? Às vezes é melhor até ir por baixo do que por cima, né? Mas beleza. Então esse aqui é um tipo de ensaio dinâmico que a gente faz. O tabuleiro em si ele é rígido, então ele só dá a característica de geometria, a geometria da ponte, tá? Do tabuleiro de ponte. E na ponta a gente liga mola e amortecedores e tal, no fundo vão ter um sistema de suspensão. Então as características dinâmicas são dadas por esse conjunto essa suspensão, né? Tá? Hoje a gente vai ter que agilizar. Para ver tudo modelos com aquele mesmo princípio que eu expliquei para vocês lá no CAAR. Então aqui, ó, por exemplo, o estádio de futebol, tá, agora colocaram o nome, né? Então não dá nem para mais perguntar, o pessoal sabe qual que é. Mas o modelo do Arena Pantanal, tá? Do Cuiabá, da Copa do Mundo. Então, estádio de futebol normalmente o pessoal está preocupado com a cobertura, tá? Apesar que tem também de ficar medindo a fachada. Mas na cobertura o que acontece? Podem ver que tem tomada de pressão aqui em cima e por baixo, né?
Alguém sabe me dizer o que interessa pro cara, se é a pressão aqui em cima ou na de baixo? Na de baixo. Por quê? As duas, né? As duas. As duas. Por quê? A diferença de pressão que interessa. Se tiver uma pressão alta aqui embaixo, mas for alta aqui em cima também, aí também. não acontece nada. Eu falei pra turma de segunda ontem, eu não lembro se eu falei pra turma de sábado, de abril, eu falei, então, é a mesma coisa. Se der uma sustentação para cima, muito grande, você tem que reforçar a estrutura, né? Justamente, então são as duas que interessam. São as duas que interessam, tá? É isso aí. Eu não entrei aqui no começo. Entrei. Porque depois aqui pelo... Você pode ver que ele é bastante longo, né, o tubo? A gente no fundo, vou esperar todo mundo entrar. Ó, eu vou ficar aqui, tá? Só vai avisando o pessoal para tomar cuidado com esse tubo de pessoa, tá? Pintou? Tá pintou. Grande pintou. Então, aquele laser tá aqui, ó. Ainda tá aqui em cima. Aqui a gente tem, aqui não dá pra ver todo mundo, mas depois vocês vêm aqui, vai ter uma câmera. Era pra ter, aqui a câmera, tá? Pra fazer aqui pra vocês. Bom, a gente são duas. A gente utiliza duas sessões de teste. São duas sessões que a gente utiliza para teste, né? Então tem essa daqui, tá? E uma lá do outro lado, lá onde estão aqueles geradores de vórtice, que eu vou explicar para que serve, tá? São essas duas que a gente utiliza. Isso aqui funciona por sucção, então o vento vem de lá para cá, tá? O ventilador está succionando. Por que tem que ser tão grande assim? Vocês já estudaram, já deram uma olhada, de curiosidade mesmo, em aula naquela norma 61, na NBR 6123? O Júlia já falou para vocês? Não. Bom, é uma norma de vento, tá? Então, o que acontece? Vocês acham que o vento aqui em São Paulo tem as mesmas características que o vento em Cuiabá, por exemplo? Não, tá? Por quê? Então, aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, muito mais prédios, edifícios e tal, do que numa região, sei lá, Cuiabá. O que acontece, então? A gente tem que simular essas características do vento. Então, uma das características é a camada limite, tá? O que é a camada limite? No fundo, se você pegar um pitot já aprenderam, né? Pegar um pitot, botar aqui perto do chão e forem levantando ele, a velocidade vai ser diferente, tá? Então, a velocidade aqui perto do chão ela vai ser mais baixa. Conforme você está levantando, vai aumentando a velocidade. Até que chegar uma seção aqui, sei lá, uma região mais ou menos aqui no meio da seção, que ela começa a ficar constante, tá? Até acontecer alguma coisa de novo no teto, tá? O que acontece então no fundo? Perto da parede, você tem a condição que chama condição de aderência. Então, um jeito fácil assim, de entender, você tem a superfície aqui que é rugosa, querendo ou não ela é rugosa, ela tem uma rugosidade, tá? A primeira camadinha de ar que está em contato com essa superfície, ela vai ter a mesma velocidade da superfície, ela está aderida à superfície. Tá? Então, no caso, está parado a velocidade zero. E ela vai meio que segurar a camadinha de cima. E assim sucessivamente. Então, no fundo, o que eu tenho entre uma camada e outra é uma tensão de deslizamento. Tá? Uma vai segurar a outra. Tá? Então, quem propôs isso daí foi Prant em 1904. Tá? Então, ele conseguiu separar a região superficial da camada limite. Então, no fundo, a região que interessa, onde a viscosidade interessa, é nessa camada limite. Tá? Porque eu tenho tensão de cerramento. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter, aí você tem a espessura da camada limite, que não é uma coisa que existe assim fisicamente. É uma coisa que a gente determina. Tá? Então, você vai vendo, você vai aumentando aqui, levantando o pitot. Então, a partir desse ponto, por exemplo, começou a ficar constante. Não constante, mas a partir de 95% da velocidade, ou 95, 98, 99, cada um. Tá? Então, essa região aqui é a espessura, a espessura da camada limite. Aqui, é isso. E o que acontece? Vocês vão ver que se fosse curto o túnel, a camada limite ela não é igual sempre, ela vai crescendo. Tá? Então, por isso que a gente precisa de um túnel grande, para conseguir desenvolver essa camada limite. Não só em crescer ela, mas também as características de turbulência tem que estar coerentes. Tá? Então, o que a gente acaba fazendo é você tem esse túnel grande assim, de comprimento, e vocês estão vendo essa fita aqui, nessas fitas. E beleza, tem uma espessura de camada limite aqui e tal. Mas eu quero aumentar essa espessura, por exemplo, para ensinar São Paulo. O
que eu estou mantendo a escala do modelo. Como que eu faço para aumentar? Eu aumento a velocidade. Como que eu faço isso? Boto um toquinho de madeira. Tá? Então a gente consegue, variando a altura dos toquinhos de madeira, mexer na tá? Então vocês podem ver que fica no comprimento todo do túnel, tá? Então é um monte desse tipo de cola. E aqueles geradores de voz ali atrás, os 4 lá, também ajudam a formar essa. Esse aqui, por exemplo, é um Venturi, né? A turma de segunda-feira, então, cansou de calcular Venturi ontem, né? Então, esse aqui é o Venturi. Nessas duas conexõezinhas é onde a gente conecta o manômetro, tá? Para poder medir a pressão. O manômetro, por exemplo, pode ser tanto um de líquido, como aquele vertical, vocês vão ver funcionando, ou um digital, desse tipo aqui, né? Esse aqui é um capacitivo, tá certo? Você conecta aqui, mede a diferença de pressão, vocês vão ver que você tem um diâmetro de entrada, isso aqui, sei lá, deve dar 3 polegadas, né? E uma redução, deve dar, sei lá, 1,5 polegada mais ou menos. Se vocês quiserem segurar, é pesado, tá? Para olhar em detalhe. Então, esse é o Venturi que a gente fica desenhando lá. E isso tem desde pequeno assim, até, como eu falei, o da cantareira tem 4 metros de diâmetro. Né? E mede a vazão direto lá para ficar vendo quanto de vazão está saindo. Aí, outro instrumento é o tubo de Pitot, que é esse camaradinho. Você vê que já é basicamente um tubinho, né? E nem é difícil, se você for fazer para fazer uma medição rápida, você pode pegar um tubo e medir com um tubo de 10 milímetros de diâmetro, já mede direto a pressão, você consegue associar aquela pressão com a velocidade pela equação que eu falei para vocês. Mas esse cara aqui, o que que tem? Vocês vão ver que pela frente, eu vou passar para vocês, tá? Bem aqui na frente tem um orifício, dentro dele passa um tubinho mais estreito, que vai sair aqui. Esse é o mesmo que é no avião? Oi, é o mesmo do avião, exatamente. Só que o formato um pouquinho diferente, mas é o mesmo do avião. Então, a canaleta que passa aqui pelo meio e sai aqui, é o que você mede a pressão total. E a pressão estática, que é na parede, tá? Ela você vai medir por meio desses furinhos que tem aqui e que vai sair aqui na lateral. Esse vocês vão ver funcionando conectado naquele manômetro. Agora, se vocês quiserem ver pessoalmente tá aí, esse é o Pitot. O Venturi está rodando por aí na mão de alguém. E esse daqui, olha, é a placa de orifício. Eu passei os vídeos para todo mundo, não foi? Com placa de orifício, tudo. Então você vê, isso aqui é só uma placa. Né? Lógico que tem menorzinha, tem bem maior, tem bem grande. E o que manda aqui, né, é o formato dela com o orifício. Isso aqui é bem conhecido por norma, bem tabelado, todo mundo faz exatamente igual. E por isso ele é um excelente medidor de vazão. Né? Do ponto de vista assim, você constrói, bota para medir e sabe que vai medir bem. O problema é que ele obstrui muito o escoamento. Né? Se o diâmetro da tubulação era isso aqui, vamos dizer 200 milímetros, vai estar passando, na verdade, 40, 50 milímetros. Então, esse é o problema dela. Ela é um excelente medidor, por um lado, porque todo mundo conhece bem, mas por outro lado, obstrui muito o escoamento. Tá? Esse daqui é o bocal, né, que é aquele intermediário entre a placa de orifício e o Venturi. Então, você vê que daqui, o Venturi o que é? Isso aqui, né, com uma continuação. Então, esse aqui é o medidor intermediário. E esse camarada não é medidor. Isso aqui a gente chama de placa Zanker. O objetivo dela basicamente é assim, se você vem com escoamento numa tubulação e ela passa por cotovelos e coisa parecida, ela começa a vir toda louca. E se ela vem toda perturbada, você não consegue medir direito a pressão dela para saber a vazão. Então você passa essa placa Zanker, você vai ver que tem vários orifícios de diversos tamanhos, então que vem tudo bagunçado, quando passa por aqui ele fica bonitinho depois. E aí você consegue medir bem a pressão, né, e a partir daí determinar a vazão. Tá ok? Beleza, então vamos ver o gaelho daqui a pouquinho. E aqui o manômetro. Tá, eu estou usando o manômetro de fluido, por quê? Porque é um manômetro fácil de vocês visualizarem, né? Eu zerei ele, tá vendo aqui, ó, dos dois lados está no zero. Quando começar a passar a velocidade, o que vai acontecer? Você vai ter uma pressão positiva empurrando ele para baixo e uma negativa que vai puxar. Tá? Aí eu quero ver com vocês, né, valendo 10 na prova. Não, tô brincando. Gravaram? Você tá vendo lá? É que eu falei tão rápido que eu quero ver se vocês entenderam mesmo. E também fiz o esquema na lousa. Qual dos lados aqui o fluido vai descer? E qual vai subir e por quê? Aí você tem que ver pelo Pitot. Tá? Esse aqui que vai descer. Exatamente. Por quê? Porque aqui, esse cara está na parte central
né? Que está com a pressão de estagnação que é o que vai, né? Que é a maior pressão que vai empurrar o fluido para baixo. Tá certo? Então vamos fazer o teste. André, desliga a luz um pouquinho aí, que acho que vai incomodar o pessoal. Beleza, pode ligar aí. Ah, vai aumentando. Eles vão vendo aqui a diferença. Não tem mais nada ligado, né? Só aí mesmo. Esse túnel é bom que ele chega a 160 km por hora. Então se alguém quiser arriscar perder os óculos e tal, pode ficar aí na frente. Nossa, que legal. Pode todo mundo aí. Só saiu de óculos aqui, né? O brinco também. Deixa eu pegar o Celular. Tá vendo? Já deve estar provocando um desnível, né? Ainda não. Não. Acho que falhou. Não, porque tá fechado. Ele botou uma rotação alta do ventilador, mas a entrada tá fechada. Aí não sai vento nenhum aqui. Por isso que o negócio não deslocava nunca. Aí sim. Tá enganando a gente. Pegadinha do malandro. Foi pegadinha do malandro. Vocês nem reclamaram, falaram assim, meu cabelo nem tá voando, né? Só perguntar, o guarda passa aqui, puxa ou ele é só ele joga pra dentro? Ah, não, ele vai fazer só pressão, porque nada entra. Como você pode ver, ele está estanque aqui. Tá certo? Ele tá, um empurra e no outro vai subir porque a pressão é menor. Tá? Mas não tem passagem de água, tipo circulação de Quando o água. arco passa, ele diminui a pressão, ele diminui a pressão, né? Ah, exatamente. Aqui ele aumenta a pressão porque ele tá Exatamente. batendo, e aqui tá E puxando. aqui vai ser praticamente a pressão atmosférica. Porque ele vai estar passando com a velocidade quase igual ao que ele tinha longe, então aqui é praticamente pressão atmosférica. Agora sim, né? Ah, agora dá pra ver. E aí, olha, sabendo essa altura aqui, você vai contar, por exemplo, 30 para baixo e 30 para cima, então dá 60 milímetros. Aí você já consegue passar para Pascal direto, né? Só que o Ricardo tá aí.